Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Odete. Boa noite, professora. O som tá bom? Tá me ouvindo bem? Estou lhe escutando bem. Ótimo. Bem, gente, hoje a gente vai fazer a nossa aula de revisão. Eu mandei um exercício para vocês, que irá basear essa nossa revisão. Você baixou o exercício, Odete? Conseguiu responder? Não, professora, eu estou com um problema aqui no. Não estou conseguindo usar o Note. Eu só estou usando o celular. Não sei o que está acontecendo sobre o aplicativo das Jamás. Tem até Uhum. que ver se eu não vou conseguir fazer minhas avaliações. Você acha que não vai conseguir fazer as avaliações? Não, é porque eu tenho que ver o que está acontecendo com o sistema. Uhum. Eu só estou conseguindo assistir a aula pelo celular. Só pelo Entendi. celular, não pelo Note. Tá, mas se não der para você fazer pelo Note a prova, dá para você fazer pelo celular. Tente fazer pelo celular. Ah, tá ok, professora. Vire, Pode botar. vire o celular assim na horizontal, Sim. para que as letras fiquem um pouco maiores, mas não deixe de fazer sua prova não, tá? Não, 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 com Só, certeza. só Com sete certeza. questões, tranquilinho, rapidinho, não vai precisar Sem ficar muito problema. tempo Com certeza, com o professora. celular, tá bom? Tudo Bem, bem. então vamos lá para a nossa revisão. É, Espero que você tenha trazido as suas dúvidas. Seria importante que toda a classe estivesse aqui, que todos os colegas estivessem aqui, tá? Porque essa é a nossa última aula antes da prova de vocês, que é na semana que vem, certo? Então, essa revisão, ela engloba muitos dos conteúdos que a gente abordou durante esse segundo bimestre para construindo conteúdo para a segunda verificação, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela e aí a gente vai discutindo cada questão. Tá dando para ver, Odete? Está sim, professora, está dando para ver. Ótimo. Então, vamos lá para a primeira questão. Você quer ler para a gente, Odete? Vamos ouvir a sua linda voz. Você lê uma, eu leio uma. A gente vai nesse bate-bola. Odete? Tá me ouvindo, Odete? Odete. Acho que a Odete não está conseguindo me ouvir. Então, vamos lá. Eu vou ler a primeira questão e aí a gente vai discutindo cada uma dessas questões. Primeira questão diz o seguinte: Consegui, professora. antifúngicos. Não estava conseguindo ativar, não? É quem some. Tá, professora, pode Tá, vamos lá, Odete. continuar. Então, leia a primeira. An- Antifúngicos do grupo dos azóis, Azóis. como o cetoconazol, fluconazol e miconazol, são eficazes no tratamento de várias infecções fúngicas, entre elas a candidíase. É. Dentro deste contexto, qual o mecanismo de ação dos antifúngicos do grupo dos azóis e qual a consequência para a célula? Você sabe responder? Pelo conteúdo que você já tem, pelo que você conseguiu absorver nas aulas. Você conseguiria responder essa para a gente? Qual o mecanismo de ação dos antifúngicos da classe dos azóis, do grupo dos azóis? E qual a consequência para a célula? Nesse caso aí, como eu não especifiquei, você poderia colocar tanto a consequência geral quanto a consequência específica. Sei que era reagiria na parede, professora? Os Ou no azóis? fio? Não, não, não. Eles Não. inibem a síntese Ai, meu Deus do céu.
Põe lá para lá, filho. Eles inibem a síntese do ergosterol, né? O alvo geral dos azóis é a membrana. Como? Era confundia membrana. Oi? Eu tinha confundido, professora. Confundiu, né? Parede celular, que é a porção que reveste mais externamente. Abaixo da parede tem a membrana citoplasmática, que é a membrana que delimita o que é célula do conteúdo extracelular, né? Aí a gente tem outros revestimentos, como, por exemplo, a parede celular em alguns organismos, como, por exemplo, em fungos, em plantas, tá? Certo, professora. Tá, então, mecanismo de ação dos azóis, que é o que a questão está pedindo. Inibição da síntese do ergosterol ou inibição da biossíntese, que é a mesma coisa, né? Via biosintética, é a via que sintetiza um componente presente em um organismo vivo, por isso biosintética e importante para esse organismo vivo. Então, inibe a síntese do ergosterol. E o ergosterol, quem é esse ergosterol? Você lembra? É um lipídio da classe dos esteróis, tá? Que faz parte da membrana da célula, que regula a fluidez ali na membrana celular. Então, se eu tenho uma droga, né, uma substância que inibe a síntese do ergosterol, o que eu não vou ter? Eu não vou ter um ergosterol saudável para substituir ali o ergosterol que precisa ser substituído. Logo, a consequência para a célula vai ser o quê? A má formação dessa célula, né? Dessa membrana, desculpa, que é a estrutura a qual os azóis estão ali prejudicando, ok? Essa é a consequência específica. Consequência geral, ou seja, o que vai acontecer finalmente, a consequência final, né, para a célula, geral não, a consequência final seria o quê? A morte celular, né? Mas só completando aqui o mecanismo de ação, para ficar mais bonitinho, né? O que seria esse mecanismo de ação dos azóis? Os azóis inibem a síntese do ergosterol. De que forma? Inibindo uma enzima que participa da via biosintética do ergosterol. Que enzima é essa? Você lembra, Odete? Isso, pelo amor de Deus, ficando mais nervosa ainda. É a 14-alfa-lanosterol demetilase, né? Por inibir a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. E o que essa enzima faz? Ela converte o lanosterol em ergosterol. Como essa enzima está inibida, ela não vai conseguir fazer a conversão desse precursor, que é o lanosterol, no produto final, que é o ergosterol. E aí eu não vou ter o ergosterol, que é um componente da membrana, e dessa forma aí a membrana vai se tornar má formada, né? Ela não vai ser uma membrana normal e, como consequência final, a célula irá morrer, irá lisar, né? Irá atrapalhar prejudicar várias funções da membrana celular, como, por exemplo, de transporte também, sinalização. Deu para entender, Odete? Deu, professora. Ótimo. Agora a segunda questão é minha. Vamos lá. A utilização de antifúngicos atuantes no meio intracelular, como flucitosina, possui grande eficácia em tratamentos contra Candida albicans e Candida neoformans, pela sua ação inibitória. Com base nisso, explique como a flucitosina atua, trocando em miúdos. Resumindo, o que a questão te pede? Ela está pedindo para vocês explicarem o mecanismo de ação da flucitosina, como ela atua, né? Como é que ela atua, é o mecanismo de ação. Então, qual é o mecanismo de ação da flucitosina? A flucitosina é o antifúngico da classe dos análogos de base nitrogenada, que é um análogo é uma substância que tem uma semelhança química, mas que elas vão apresentar funções completamente diferentes, tá? Elas têm apenas uma semelhança química, mas não vão apresentar a mesma função, tá? Então, a flucitosina, ela inibe a síntese do RNA mensageiro.
E o RNA mensageiro, que é um ácido nucleico, né? E o que ela vai fazendo, né? Como é que ela inibe a síntese do RNA mensageiro? Quando essa substância, quando esse antifúngico, ele entra na célula fúngica, atravessa ali a membrana, a parede, a membrana citoplasmática, ele entra na célula fúngica, a flucitosina é rapidamente convertida em uma outra substância, né, que é o análogo propriamente dito, é o análogo final que irá ali interferir na síntese do RNA mensageiro. Como é o nome desse análogo? É o 5-fluorouracil, né? 5-fluorouracil, tá? Flucitosina sendo convertida em 5-fluorouracil. E o 5-fluorouracil, ele irá se incorporar na fita nascente, na fita que está se formando ali do RNA mensageiro. Eu vou ter análogos naturais, né, produzidos lá pela célula fúngica, e eu vou ter a 5-fluorocitosina lá, um intruso chegando para poder entrar ali na composição do RNA mensageiro. Ele inibe a síntese do DNA também, professora? Só do DNA? Do RNA, tá? Ele é de uma classe de análogos da síntese de análogos de base nitrogenada, específico para inibir a síntese do RNA, tá? Agora, se a gente for falar em termos gerais, ele inibe a síntese de um ácido nucleico, né? Mas que ácido nucleico é esse? O RNA e não o DNA, tá bom? Tá, continuando. Então, eu vou ter o análogo ali, o intruso. Esse intruso, ele é análogo a uma das bases nitrogenadas ali. Enquanto as bases nitrogenadas, elas querem entrar ali para fazer parte do RNA mensageiro, quem está ali querendo entrar também? O 5-fluorouracil, que é um análogo, né? Parecido com os outros. E aí, quando ele se incorpora, o que acontece com essa fita de RNA mensageiro? É uma fita normal? Não, né? É uma fita alterada, é uma fita anormal. Por quê? Porque esse 5-fluorouracil, ele não deveria estar ali. Ele não vai exercer a mesma função que o nucleotídeo natural que deveria estar ali, tá? Como eu tenho um RNA mensageiro alterado, o que tem ali no RNA mensageiro de importante para a célula? O código genético para formar quem, gente? Os códons para formar proteína. Logo, a consequência imediata, né, a consequência específica ali desse processo, eu já estou aprofundando mais a questão, seria o quê, gente? Interferência ou inibição, né? Interferência na síntese de proteínas ou inibição na síntese de proteínas. Porque eu não tenho RNA mensageiro natural, logo eu não vou ter uma proteína normal também, natural também, tá? Resumindo, né, que eu vou falando, me aprofundando, e aí vocês podem estar se perdendo. Mecanismo de ação da flucitosina, ela inibe, para começar a resposta bonitinho, inibe a síntese de RNA mensageiro. Lindo, ponto em seguida, né? Aí vocês vão explicar como, de que forma. Essa substância é convertida enzimaticamente por uma enzima presente apenas nas células fúngicas, por isso que ela não atua nas células do hospedeiro, tá? Ela é convertida em outro metabólito. Que metabólito é esse? O 5-fluorouracil. O 5-fluorouracil, que é um análogo de base nitrogenada, ele vai se incorporar no momento em que o RNA mensageiro está se formando, né? Ele vai se incorporar na fita de RNA mensageiro nascente. Dessa forma, formando o que, gente? Um RNA mensageiro alterado, anormal, ok? Trazendo como consequência para essa célula, consequência específica, o quê? Interferência também na síntese de proteínas. Me fiz entender melhor agora? Sim, professora. Então, vamos para a terceira. Odete, sua vez. Depois é a E. Farias. Como é seu nome, Farias? Que só fica E. Farias aqui. Para eu lhe chamar pelo seu nome. É Roselija.
É a Roselígia, Roselígia. Eu acho que é porque tá inicial do meu filho. Eu não sei como é que muda. Taê Farias, acho que é lá em configuração, renomear, deve ser lá. Vamos lá, Odete. Leia a terceira. Os agentes antifúngicos são classificados em diversas categorias, as quais possuem alvos diferentes. Com base no que foi estudado em sala de aula, responda quais os alvos específicos diretos de cada antifúngicos. É abaixo. Tá, aí tem letra A, B, C e D. Essa questão não é uma questão de alternativas para marcar, tá? Você vai ter a questão A, a questão B e a questão C e a questão D referentes à terceira questão. E o que essas questões A, B, C e D estão pedindo para a gente? Para vocês falarem, né, escrever, responderem os alvos específicos de cada um desses antifúngicos aqui, das alilaminas, dos azóis, das equinocandinas e dos polienos, certo? O mecanismo de ação é isso? Não, alvo. O alvo, onde eles atuam, onde né? eles vão agir, isso, onde eles vão atuar, onde eles vão chegar lá para fazer o mal, e aí bagunçar com uma estrutura específica ali da célula, para que essa célula ou morra ou pare de proliferar, para que o sistema imune venha eliminá-la dali, tá? Acabar com o mal. Então, por que eu coloquei aqui específico? Porque eu não quero o alvo geral. Em todas as minhas aulas, quando eu falo de mecanismo de ação, eu sempre batia na tecla com vocês do que é o alvo geral e o que é alvo específico. O alvo geral é aquele, é a estrutura da célula, tá? Uma organela ou uma estrutura celular, tá? O alvo específico são elementos que, quando interferidos ali, quando como é que eu posso, perturbados pela substância, pelo antifúngico, pelo antimicrobiano, no caso aqui é antifúngico, vai prejudicar o alvo geral, levando essa célula à sua consequência final, certo? Então, vamos lá. Vocês vão entender com as respostas das questões. Mas, antes de eu responder, eu quero que vocês tentem pelo menos. Então, pensem, eu não quero alvo geral, eu não quero a estrutura, eu quero alvo específico. Aquele especificamente onde o antifúngico vai, para depois ele interferir no geral. Tá? E professora, a lilaminas, eu coloquei assim, a lilaminas, azóis e os polinos atuam na membrana plasmática. Esse é o geral, não é o específico? Eu quero já específico, é o específico. Específico, eu quero o Pois específico. é, esse é o geral, né? Esse que você falou é o geral. E as equinocandinas atuam na parede celular, então seria o geral, Geral, né? Isso, muito bem. O geral, a estrutura, a parede celular, membrana, ribossomo, que mais? A estrutura, a organela é o alvo geral, tá bom? Mas, muitas das vezes, o alvo geral pode ser a estrutura em si, dependendo de que estrutura é, né? Quando você conhece o mecanismo de ação, você sabe onde o antifúngico chega, tá? E como ele pode interferir numa estrutura maior, ou se ele já chega na estrutura maior propriamente dita como um todo, tá bom? Mas as alilaminas, olha, a Roselígia, né? A Roselígia já matou a charada do que é o alvo geral, tá? Se eu pedisse alvo geral, ela acertaria, né? Das alilaminas é o quê? A membrana citoplasmática. Mas agora eu quero o alvo específico, meninas. Quem é o alvo específico? O alvo específico? É só vocês lembrarem do mecanismo de ação. Vocês lembram do mecanismo de ação da lilamina? Se alguém lembrar aí, se uma de vocês lembrarem, falem para mim. Qual é o mecanismo de ação das alilaminas? Mecanismo de ação das melaminas. Deixa eu ver. Mecanismo de ação?
Elas Professora, inibem a síntese do ergosterol. Assim como os azóis, as alilaminas inibem a síntese do ergosterol. Só que o mecanismo de ação, como elas fazem isso, é diferente de como os azóis fazem. Os azóis, a gente viu lá na primeira questão, que eles inibem a síntese do ergosterol, são componentes da membrana. O ergosterol é o componente da membrana. Mas os azóis inibem a síntese de ergosterol por meio da inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que converte o lanosterol em ergosterol. Já as alilaminas inibem a síntese de ergosterol, inibindo uma outra enzima que participa da via biosintética também no do ergosterol. escaleno-epoxidase. Escaleno-epoxidase. Então, o alvo específico das alilaminas é a enzima, porque é lá que ela vai atuar, ela vai inibir essa enzima. É o alvo específico, ela entra na célula procurando essa enzima. Porque quando ela prejudica essa enzima, quando ela segura a enzima, não deixa a enzima trabalhar, destrói a enzima, né, bloqueia, essa enzima não vai poder fazer o papel dela, que é atuar ali, né, como enzima para a síntese de ergosterol. É uma das enzimas que fazem parte da cadeia de enzimas, é uma enzima lá do início da cadeia, que irá culminar no final, né, com a síntese do ergosterol. Então, deu para entender, gente? O alvo específico é aquele onde a substância vai chegar lá para prejudicar e aí chegar ao prejuízo no alvo geral, que no caso das alilaminas é quem? A membrana citoplasmática. Certo? Por que a membrana citoplasmática, professora? Porque o ergosterol é um componente da membrana. Se ele é um componente da membrana, se eu inibo a síntese dele, eu estou indiretamente inibindo quem? A síntese da membrana plasmática também. Certo? Sim ou não, meninas? Sim. Azóis agora ficou fácil, né? Já expliquei, é só lembrar do mecanismo de ação para poder saber quem é alvo geral, quem é alvo específico, qual é a consequência específica, né, imediata, qual é a consequência final. Azóis. Dos azóis o específico seria a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Muito bem. É a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Lembrando qual é o mecanismo de ação? Os azóis inibem a síntese de ergosterol por meio da inibição da enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que é uma enzima que converte o lanosterol, que é um precursor do ergosterol, em ergosterol. Certo? Então, o alvo específico dela, dos azóis, é quem? A enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Quem é o alvo geral dos azóis? Membrana plasmática. Membrana plasmática, o mesmo alvo geral das alilaminas. Ok, meninas? Deu para entender, Odete? Agora deu, professora. Eu estava verificando aqui o material, agora eu entendi a diferença. Ótimo. Então, deixa eu colocar aqui. O alvo geral aqui das alilaminas é quem? Enzima escaleno. Específico, né? O alvo específico. Ou geral. Eu falei geral, foi, meninas? Foi. É o alvo específico. Tá até aqui, ó. Destacado em vermelho. Enzima escaleno-epoxidase. Alvo específico dos azóis. Enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Perfeito. Enzima 14. Vou procurar aqui o símbolo alfa. Demetilase. 14-alfa. Lanosterol demetilase. Vamos para essa próxima aqui. Quem é o alvo específico das equinocandinas? Vamos ver. Vamos ver se acerto.
Ela age na síntese da parede celular, professora, ou não? É mecanismo de ação. Ela age na síntese da parede celular, tá? Mas quem é o alvo específico dela? O alvo geral é a parede celular, né? Você até falou aí, ela age na síntese, inibe a síntese da parede celular para ficar mais correta. Mas como? Quando você souber como, você vai identificar o alvo específico. Ela tem a ver meu Deus, aqui com a cadeia de desenvolvimento, a glucana, não? É a enzima, né? A enzima 1,3 beta-D-glucano, sintase. Isso, é a enzima Glucana da parede 1,3. Tem aquele bezinho antes, né, professora? Isso, que é o beta. Deixa eu Isso, procurar ele aqui. redução, né? 1,3 beta Inibição. de Glucano. Glucano sintase. O que essa enzima faz? Ela sintetiza as moléculas, né, de glucano, polissacarídeo glucano. O polissacarídeo glucano, ele é um componente importante da parede celular das células fúngicas. Nós temos 2 tipos de glucano lá, né, de polissacarídeo, do tipo glucano, que é 1,3 e 1,6. Essa enzima inibe o glucano 1,3, beta-D-glucano, tá? Ela inibe a formação desse polissacarídeo, que é um componente da parede celular, tá? Então, quando a equinocandina vem e ela inibe essa enzima não vai poder trabalhar. Qual é o trabalho dela? Produzir o glucano, né? O 1,3 beta-D-glucano, esse tipo de glucano. Não tendo glucano, eu vou interferir onde, gente? Na parede celular, na integridade, né? Na normalidade da parede celular. A parede celular não será uma estrutura normal mais. E aí a célula vai morrer. Ah, vai entrar em lise, por quê? Porque essa estrutura não está mais rígida, não está mais forte, porque um dos componentes principais está ali ausente. Deu para entender, Odete? Deu para entender? Roselígia? Deu. Sim, professora. Odete está começando a pegar o fio da meada aí? Estou verificando aqui pelo folhinho. Tem que saber quem é o alvo específico, quem é o alvo geral. Sempre fiquem. Vocês à noite lá vão dormir. Aí vocês ficam pensando, vou pensar agora nos azóis. Como é que os azóis agem? Quem é um alvo geral? Quem é um alvo específico? Exemplos de azóis, quais são, né? Fluconazol, miconazol, itraconazol. Quem é? Onde que ele age? O que ele vai fazer com a célula fúngica? Ele é bom, ele é ruim? Como é? E vocês fazem um monte de pergunta para vocês e vocês vão respondendo e vão dormindo. E aí vocês vão sonhar com isso. E quando vocês sonharem, vocês vão acordar, olha, tendo aprendido muita coisa. Com certeza. Vamos para a D. Quem é o alvo específico dos polienos, né? Dessa classe dos polienos? É o mesmo pensamento dos azóis polienos, né, professor? Ele vai agir lá é o mesmo pensamento de todos esses. É só vocês saberem o mecanismo de ação. Dentro do mecanismo de ação completa, vocês vão identificando os elementos que vocês querem. Ele vai agir também lá novamente no ergosterol, não é isso? Alvo específico, ergosterol. Perfeito. Ergosterol é o alvo específico. Vamos lembrar do mecanismo de ação dele? Os polienos se ligam firmemente ao ergosterol. Olha o polieno se ligando firmemente ao ergosterol. Então, quem é o alvo específico dele? Onde ele vai lá primeiro? Onde é? No ergosterol. Então, o alvo específico dele é o ergosterol. Quem é o alvo geral dos polienos? Membrana plasmática. Membrana plasmática, né? Porque é a estrutura que, quando ele se liga ao ergosterol, ele vai mexer com essa estrutura. Ele vai modificar o quê, gente?
a permeabilidade dessa membrana, que era natural, que era normal, que era basal, e agora ele vai aumentar essa permeabilidade. Porque quando os polienos se ligam ao ergosterol, ele forma poros na membrana, né? Abre poros, buracos, abre poros na membrana. Quando abre poros, o que acontece? Vaza coisas. Que coisas? Importantes para a célula. Íons, substâncias importantes, nutrientes, e aí a célula entra em colapso fisiológico e morre. Certo? Certo, professora. Meninas, as duas, tudo ok? Ok. Ai, meu Deus. Ótimo. Vamos para... Oi? Não, é que eu desligo e digo esse microfone. Tá, não está tendo problema não está interferindo. Vamos para a quarta, agora é a vez da Roselígia ler para a gente. Vamos lá, Roselígia. Explique quais as consequências imediatas, específicas, para a célula fúngica quando da utilização de cada antifúngico abaixo. A. Terbinafina. Vamos lá. Agora, o que a questão está pedindo? Consequência, né? O que acontece depois que esses antifúngicos agem? Eles chegaram lá, chegaram no alvo específico, agiram. E aí, qual é a consequência imediata? O que de imediato acontece antes de acontecer a consequência final? Qual é a consequência final de qualquer antimicrobiano, gente? Antifúngico, de antibacteriano, de antiviral. Qual é a consequência final, geral? É ou a morte do micro-organismo ou a inibição do seu crescimento, que em microbiologia, crescimento quer dizer proliferação, né? Divisão, aumentar, né, de população, aumentar, fazer filhinhos, né, se multiplicar. Isso é crescimento. Então, todo e qualquer antimicrobiano tem essas consequências finais. Ou é a morte, ou é a inibição do crescimento. Ou a inibição. Da terbinafina seria a inibição da síntese. Inibe a síntese do ergosterol na membrana plasmática. Seria essa a resposta? Não. Só você pensar assim, olha, Roselígia, quando ela inibe a síntese do ergosterol, porque esse é o mecanismo de ação dela, né? Quando ela inibe a terbinafina, que é do grupo da classe das alilaminas, né? Quando ela inibe a síntese do ergosterol, o que acontece? Quando ela inibe a síntese do ergosterol, o que acontece? Consequência imediata disso. O que vai acontecer lá com a membrana? Ela vai ser formada bonitinha, tudo certinho, tudo dentro dos padrões normais? Não, vai acontecer uma má formação? Perfeito. Da má membrana. Formação da membrana. Ou interferência na integridade da membrana, poderia ser também essa resposta. Essa é a consequência imediata. Qual é a consequência final da terbinafina? É a morte da célula, né? A morte da célula, Lisa. É, porque vai acontecer o quê, gente? Prejuízo para várias funções da membrana, de sinalização, de transporte. E aí a célula vai morrer, né? Vai lisar, tá? Vai morrer. Mas vamos focar aqui nas consequências imediatas, né? O que acontece logo de imediato? Terbinafina a gente já viu que é má formação da membrana. Formação da membrana. Do fluconazol na letra B vai ser a mesma resposta também, né? Perfeito. Má formação. Matou a charada. Se o fluconazol também inibe a síntese do ergosterol, assim como a terbinafina, a resposta é a mesma, né? Se eu não tenho o ergosterol, que é produzido, né? Que tem como interferência esses dois antifúngicos, eu não vou ter ele, né? Os dois estão convergindo para o mesmo produto. Estão inibindo a síntese do mesmo produto que é ergosterol. Se eu não tenho ergosterol, eu tenho uma má formação da membrana, eu tenho uma interferência na integridade da membrana, mesma resposta. Então, má formação da membrana citoplasmática, ou membrana plasmática. Ou poderia ser o quê, gente? Interferência
interferência na integridade da membrana. Não vou escrever tudo, porque senão vai passar para cá. Da membrana, só abreviar, citoplasmática, tá? Da MC. Certo? Do fluconazol, a Roselígia já identificou que é a mesma coisa. Então, vou colocar, só vou copiar aqui. Má formação. Mas vamos relembrar o mecanismo de ação? Terbinafina, que é uma alilamina, inibe a síntese do ergosterol por meio da inibição da enzima escaleno-epoxidase, que é uma das enzimas importantes na síntese do ergosterol. Fluconazol inibe a síntese do ergosterol. Como? Inibindo a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. E o que essa enzima faz? Ela converte o lanosterol em ergosterol. Como essa enzima está inibida, eu não tenho ergosterol, que é um importante componente de membrana, e aí eu vou ocasionar uma má formação da membrana e, consequentemente, a morte dessa célula. Tá? Agora, pensem aí na flucitosina. Pensem na flucitosina agora. Lembrem do mecanismo de ação e aí eu quero que vocês me respondam qual é a consequência imediata. Como a senhora falou agora que ele trabalhava na síntese do RNA mensageiro, não era isso? E ele trabalhava... Esse é o mecanismo de ação dela. Ela inibe a síntese do RNA mensageiro. Quando ela inibe a síntese do RNA mensageiro, qual é a consequência imediata? O que acontece de imediato com essa célula? Vai afetar a síntese proteica? Chave, perfeito. Vai inibir a síntese de proteínas, vai interferir na síntese de proteínas. Sabe por quê, meninas? Porque o RNA mensageiro é o livrinho, o livro da célula onde estão quem? Os códigos genéticos para formar a proteína. Mas como a flucitosina ela levou à formação de um RNA mensageiro falso, alterado, anormal, eu vou ter o quê? Uma proteína anormal também, uma proteína falsa que não vai servir de nada para a célula. Certo? Então, consequência específica da flucitosina, interferência na síntese de proteínas. Certo? Entendeu, Odete? Certo, professora. Ótimo. Qual seria, então, agora da flucitosina a consequência final da flucitosina? Pensem aí. Vocês já estão pegando raciocínio bacana. Inibir a síntese de ácido nucleico no meio intracelular. Na consequência final, não. Daí que você falou, está muito geral e não tem nada a ver nem com o mecanismo de ação, tá? Porque o mecanismo de ação é inibir a síntese de um ácido nucleico específico, que é o RNA mensageiro, tá? Já teve a consequência específica, que é a interferência na síntese de proteína, e a consequência geral. Lembre, quais são os dois tipos de consequência geral? Final. Consequência final, acabou para a célula. Ou é a morte ou a inibição do crescimento. E a inibição do crescimento. Isso. A progressão. Pensem um dos dois. A resposta. A flucitosina. Ele vai atingir o RNA, ele vai inibir, acho que é a progressão, professora. Porque a senhora falou que as informações vão estar erradas, né? Como? Falou que era o livrinho. Que é um livrinho, né? O RNA. Vai os códigos, né? E vai as informações erradas, então não vai valer de nada. Eu não vou ter proteína. E aí? Vou ter uma proteína má formada, né? Uma proteína alterada. E aí, qual é a consequência final para a célula? Só tem duas respostas, ou é uma ou é outra. Pensem aí. Ou é a morte ou a inibição da proliferação.
Acho que é a inibição da proliferação, professora. Perfeito. Tá... E inibição da proliferação. Porque se essa proteína ela não funciona, várias reações metabólicas da célula que precisam de proteína não vão mais funcionar. Porque está acontecendo que a inibição da síntese, não. Eu estou tendo uma interferência ali na produção das proteínas. Né? Eu estou tendo, em vez de chegar proteína boa do processo de síntese de proteínas, né, da tradução, está chegando o quê? Proteína ruim, proteína que não funciona. Se eu não tenho a proteína funcionante, e as proteínas são os principais componentes funcionais das células, elas agem como enzima, como vários tipos, transportadores, como molécula mensageira, como receptores, elas têm várias funções. Como eu não tenho proteínas boas, eu vou interferir em muitas vias metabólicas e muitas funções da célula. E essa célula não vai conseguir mais proliferar. Tá? Ou seja, está inibindo a proliferação, está inibindo o crescimento dessa célula. Aí o sistema imune esperto, né? Aquela sentinela ali está praticamente acabada. Vamos lá acabar com essa sentinela, com este soldado. Certo, gente? Deu para entender? A viagem? Certo. Caspofungina. Qual é o alvo específico da caspofungina? Aquele... O alvo específico... O alvo específico... Desculpa, esqueçam tudo. O alvo específico é da questão 3, né? Aqui é consequência imediata. Consequência imediata. Só vocês lembrarem do mecanismo de ação. Porque a gente falamos agora trabalhando naquele do beta 1,3, professora. 1,3 beta-D-glucanosintase. Tá, esse daí é o alvo específico. Eu quero saber a consequência específica. O que acontece especificamente depois que a caspofungina, que é uma equinocandina, né, inibe a enzima 1,3 beta-D-glucanosintase, que é responsável por produzir quem? Glucano. Não tendo glucano, é o mesmo raciocínio ali da terbinafina com fluconazol. O que vai acontecer com a parede celular? A inibição, né, professora? Redução da parede lá. Tá, eu estou inibindo a síntese Ela vai de um se componente. Romper? Ela vai se romper, professora? Isso daí já estaria mais para uma consequência da parede final, celular. Né? Isso, lise, que é morte, né? Lise, morrer. Antes disso acontecer, o que acontece com a parede? Ela também sofre uma má formação, né? Uma formação. Ou seja, está ocorrendo uma interferência na normalidade dela, na integridade dela. Depois, né, de perturbar a integridade da parede celular, essa célula vai morrer, que é a consequência final. Tá? Então, a consequência imediata da caspofungina, que é uma equinocandina, é interferência na integridade da parede celular. Certo? Mecanismo de ação da caspofungina. Ela inibe a síntese da parede celular. De que forma? Por meio da inibição da enzima 1,3 beta-D-glucanosintase, que é uma enzima que é responsável, né, que participa da síntese das moléculas de glucano. E o glucano é um componente importante da parede celular. Muito bem. E a griseofulvina? Griseofulvina. Qual é a consequência imediata ali da griseofulvina? Vai impedir a formação dos microtúbulos. Aí a célula não vai se dividir, parando na metafase e nem vai ter anáfase, é isso?
Você falou ali, você meio que Vai haver estendeu inibição da divisão celular, né? isso. Foi o que a Aldete falou. Mas não vai haver a morte? A Roselígia, ela falou destrinchado, né, informações que dizem respeito ao mecanismo de ação. Tá? Qual é o mecanismo de ação da griselfulvina? Inibir a polimerização dos microtúbulos, né? Inibir a formação do fuso mitótico. Mas quando a griselfulvina inibe a formação do fuso mitótico, o que acontece se eu não vou ter ali a formação do fuso mitótico? O que vai acontecer de imediato? Eu vou inibir a proliferação, eu vou inibir a mitose, eu vou inibir a divisão. Então, a inibição da mitose. E aí, vocês vão pensar, professora, mas qual é a consequência final, então? Se eu estou inibindo a mitose é a mesma coisa que proliferação, que é a mesma coisa que crescimento, quando a gente trata de microbiologia geral, né, ou clínica, microbiologia como um todo. E aí eu digo para vocês que a consequência específica e a consequência final, elas coincidem. É a mesma. Tá? Porque quando eu inibo a formação do fuso, eu não vou ter o quê, gente? Divisão. Né? Não vou ter mais a divisão. Mas, se a gente for analisar um pouquinho mais o que a Roselígia falou, tá? Eu consideraria a resposta dela. Ela não está errada. Porque ela falou ali, eu paro a célula em metáfase, eu inibo o quê? A anáfase. Tá certo. Está certíssimo. Porque se eu impeço a formação do fuso, eu estou interferindo ali, né? Eu estou tendo como consequência imediata a inibição da divisão, a inibição da mitose. Mas essa mitose, ela tem fases, não tem fases? Sim. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá? Então, se eu estou inibindo a formação do fuso, eu não vou ter ali a anáfase. Por quê? Porque eu não vou ter, na verdade, nem a metáfase. Eu vou ter parte da metáfase. Os cromossomos podem até estar organizados na placa equatorial metafásica, mas eu não tenho fuso para que esse fuso se ligue lá no cinetócoro do centrômero. E aí eu não vou ter separação de cromátides, eu não vou ter, a divisão, a mitose. Tá? Aí vocês podem colocar como resposta aqui, inibição da mitose. Inibição. Inibição da mitose. Certo, gente? Certo, meninas? Sim. Inibição da mitose, ou inibição da divisão celular, vocês botam entre parênteses mitose, tá? Tá aqui entre parênteses divisão celular. Que nesse caso é a mesma coisa, tá? A divisão celular, porque a divisão é feita por mitose, tá? E não por meiose. Certo, meninas? Até aqui tudo ok? Vamos para essas outras que são diretas, bem diretas. Quem participou das nossas discussões de artigo vai responder rapidamente, sem titubear. Quinta questão. Explique no que consiste o conceito de toxicidade seletiva. Esse aqui ainda não diz respeito ao artigo, ainda é de aula mesmo. E aí, o que é a toxicidade seletiva? E aí? Deve ser uma das características do medicamento, professora, que a toxicidade seletiva, ela deve ser tóxico para o agente causador, mas não para o ser humano.
Isso. A gente tem que agir mais por exemplo, os fungos, tem que agir mais no fungo. Do que nas células saudáveis do hospedeiro, né? Exatamente. Isso. Que na microbiologia clínica, quem é o alvo? O micro-organismo. Isso. Certo? Deve ter especificidade para um determinado alvo, né? Isso. Micro-organismos, no Isso. caso. As duas estão corretas. É a capacidade, né? Vamos formar um conceito mais técnico, né? A capacidade de uma substância, né? De um fármaco, que a gente está falando de tratamento, ser seletivo, né? Ser mais tóxico, toxicamente mais seletivo para quem? Para o seu alvo, ser tóxico para o seu alvo. O agente causador, né, professora? Isso, para o alvo. No caso, quem é o alvo na microbiologia clínica? São os micro-organismos, né? Quem são os alvos dos antimicrobianos? Os antimicrobianos não são aqueles que combatem os micróbios, combatem os micro-organismos, né? Então, seria a capacidade dos fármacos de ser tóxico para quem? Para o seu alvo, que na microbiologia clínica é quem? Os micro-organismos patogênicos, sem afetar ou afetando o mínimo possível os tecidos saudáveis do hospedeiro. Eu quero preservar as células saudáveis do hospedeiro, eu não quero prejudicar mais o cara, né? Então, eu tenho que buscar ali no desenvolvimento, né, dos meus fármacos substâncias que tenham uma boa toxicidade seletiva, né? Que sejam mais tóxicos para o micro-organismo do que para as células do hospedeiro. E vários ensaios são feitos para poder selecionar apenas as substâncias que apresentam uma melhor toxicidade seletiva. Certo, meninas? E menino, o Eider acabou de entrar. Deu para entender? Dormiram? Foram embora? Me deixaram sozinha? Boa noite, professor. Boa noite, Eider. Vamos para a quinta questão. As meninas dormiram um pouquinho? Não, professora, está aqui ainda esse celular. É a sexta, eu estava falando com o microfone desligado. Ah, tá. Quer dizer, poxa. Tava bom falar aqui. Não me dão nem bope. Não, ainda estamos aqui ainda. Então, vamos para a sexta. Em qual local o HSV1 geralmente se manifesta clinicamente? Vocês lembram o que é HSV1? É o vírus da herpes. Ai, meu Deus. Herpes, isso, professora? Isso, vírus da herpes simples tipo 1. Sim. Onde esse tipo, porque a gente tem um 2 também, que está bem aqui, que é a mesma pergunta, só muda o vírus. Onde ele se manifesta clinicamente? Qual é o tropismo dele? Onde que ele causa ali lesões, infecções? Nas regiões da boca e nos gânglios trigêmeos. Perfeito, né? Região da boca e gânglios trigêmeos, né? Região também perioral, ali na face, na região mais próxima à boca. Ótimo. Sétima, em qual local o HSV2 geralmente se manifesta clinicamente? O HSV2 agora. Nas regiões genitais ou nos gânglios sacrais. Perfeito, muito bem. Ótimo. Oitava, qual o significado etimológico, né, originário da palavra tínea? Significa verme ou traça. Muito bem, né? Significa verme ou traça. E essa palavra, ela tem origem em qual país? Em qual etnia? Ela é originária do latim, né? Ela é originária do latim, significa verme ou traça. Vocês lembram por quê que esse tipo de infecção deu nome a uma infecção fúngica, já que não tem nada a ver com fungo, né? Tá falando de verme, de traça, de eumintos.
Vocês lembram historicamente como é que esse tipo de micose, né? É um tipo de micose superficial, a tínia, porque dá nome a uma infecção fúngica, já que significa... Porque eles acreditavam que se tratava de verme, né? Aí depois de um tempo eles descobriram, com estudo, descobriram que era fungos. Aí como já estava muito... O termo já estava consolidado, né? Como verme, aí ficou verme, né? Verme ou traça. Ficou tínia, não ficou verme ou traça, tá? Ficou o significado é que é verme ou traça, a gente já sabe Isso. que... Aí vocês vão saber explicar. Mas por que tínia? Tínia não tem nada a ver. Tem muita gente que nem sabe o que significa verme, né? Eu minto. 9ª questão, para terminar, facinha também. O que são fungos antropofílicos e zoofílicos? Que são? Mais entrar aqui. Antropofílicos e zoofílicos. Antropofílicos têm afinidade pelos homens. Gostam de infectar tecidos humanos. Isso. E usou pelos animais. Perfeito. Pelos animais, né? Só que os antropofílicos podem causar infecção em animais? Eu sei que o dos animais pode causar infecção nos homens, não é, professora? Pode. Bem raramente. E o dos homens? Podem causar infecção em animais? Eu acho que sim. Acho que pode também, né? Também. Tá? Eles são... Também raramente, né? Raramente também. Porque a afinidade, né? Fílico vem de afinidade. A afinidade do antropofílico é por tecidos humanos. Eles gostam, querem estar ali causando mal em tecido humano. Mas, eventualmente, eles podem causar, raramente, danos, né? Infecção em tecidos animais. E o contrário é também verdade. O zoofílico tem afinidade por tecidos animais, mas raramente podem causar infecção em tecidos humanos. Certo, meninas? Certo, Eider? Certo. A gente nem ouviu a voz do Eider. O Eider... Tudo certo. Bom, gente, então, por hoje é só. A nossa revisão fica por aqui. E eu desejo a vocês uma excelente prova. Fiquem calmos, revisem, reassistam as minhas aulas, tá? Tem que dar mais uma dica sobre o que a senhora falou aí, que eu me confundi muito, sobre o mecanismo de ação. Isso, leia o mecanismo de ação. Lembre, tarefa para casa. Durmam fazendo as perguntas para vocês sobre cada uma das classes de antifúngicos. Perguntem qual é o mecanismo de ação, quem é o alvo geral, quem é o alvo específico, qual é a consequência imediata, qual é a consequência final. Tá? E aí, quando vocês acordarem, já está tudo ali guardado na cabeça de vocês, só para vocês arrasarem na prova. Certo, gente? Professora, eu só queria saber, herpes neonatal, ele vai ser o 1 ou vai ser o 2? Como? Não entendi. Herpes neonatal. Porque a senhora falou agora do 1, né? E do tipo 2, né? Onde eles agem no corpo. E o neonatal seria aonde? O neonatal? Sim, da herpes. Tá, mas a gente não discutiu o herpes neonatal, né? Mas neonatal... Não, eu queria saber com a senhora. Neonatal, olha, como o próprio nome já diz, neonatal. São herpes que podem atingir o quê? Crianças ao nascimento. Tá? Na hora do parto, tá passando ali pelo canal vaginal, né? Essa criança ela pode entrar em contato com a região ali infectada, já que a mãe não fez o tratamento, né? E aí essa criança pode nascer com herpes. Seria o herpes 2, né? O herpes 2, isso, porque né? Porque o herpes 2 ele tem tropismo pelas regiões genitais. Né? Mas pode ser só num caso de parto normal?
em caso de parto normal. Só no caso de parto normal. Se for cirurgia... Se for cirurgia, tomar todas as precauções, a criança nasce sem a Sem o infecção. vírus. Certo? Por isso tem que identificar num pré-natal, né? Para que todas as precauções sejam tomadas na hora do parto. Ok, meninas? Ok, professora. Ok. Tá, obrigada, Ótimo. Então, professora. boa noite para vocês, tá? Boa Desejo uma noite. excelente prova Obrigada. Obrigada. Boa noite. e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ok. Tchau, professora.